Viralizou nas redes sociais um print onde um post no Twitter do ministro da Justiça Flávio Dino, onde ele faz ataques ao governador Romeu Zema, foi desmentido pelo Twitter, pela agência de checagem do Twitter. Nós vamos falar sobre isso aqui. E outra, um assessor direto do Zema, do governo Zema, deu a resposta e rebateu durante um podcast as falas do ministro da Justiça Flávio Dino. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Também nós vamos falar de CPI, mas só que dessa vez de duas. Uma delas, que a gente precisa falar com muita seriedade, é a CPMI de 8 de janeiro, que alguns depoimentos, inclusive o do Jorge Seife, durante a sua oitiva, foi marcante para desfazer algumas narrativas. E além do que, nós precisamos falar também da CPI do MST. Houve uma verdadeira bomba para os deputados e deputadas de esquerda, defensores do MST, com um depoimento muito importante da dona Vanusa. E vocês vão entender o que aconteceu, vão ouvir trechos desse depoimento. Vou fazer o possível para esse vídeo não ficar longo, mas é importante que vocês entendam cada detalhe de tudo que está acontecendo, tá bom? E peço a você que, se gosta do nosso conteúdo, não esqueça de deixar o like, curtir, compartilhar. Que Deus te dê uma mesa farta, muito repleta de bênçãos para você, para os seus, para a sua família. Gratidão por estar aqui conosco, por estar acompanhando as matérias aqui no nosso canal. Lembrando que as fontes sempre serão citadas aqui. Então, o nosso intuito aqui é trazer com imparcialidade e de acordo com as fontes que a gente apresenta e de acordo com a verdade, tá bom? Bora começar? Vamos lá? Olha só, a gente vai começar falando sobre o ministro da Justiça Flávio Dino. Ele fez uma postagem e nessa postagem ele atacou o Romeu Zema, chamando o Zema de extrema direita e dizendo que o Zema está fomentando divisões regionais. Quem fez essa postagem foi o Tomé Abdu, do print, mas tá todo mundo que é de direita repostando, isso aí viralizou nas redes sociais. O Flávio Dino disse o seguinte: é absurdo que a extrema-direita esteja fomentando divisões regionais, falando do Zema de extrema-direita e que ele está querendo um movimento separatista. Não é verdade. Precisamos do Brasil unido e forte. Está na Constituição, no artigo 19, que é proibido criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Traidor da Constituição é traidor da pátria, disse Ulisses Guimarães. E aí, no Twitter, tem uma agência de checagem, ou seja, ele busca dados, informações e vê se essa informação postada é verossímil, verdadeira ou não. E aí, a própria agência de checagem do Twitter falou que essa postagem é uma fake news. É falsa. O próprio Estadão já reconheceu que postou uma fake news, que era falso. O que o Estadão postou falando que Zema busca criar uma divisão com o Nordeste. Isso é mentira. Ele falava de questões tributárias. E olha só o que o Twitter escreveu. É falso que a ideia do bloco seria prejudicar, antagonizar contra o Norte e Nordeste. A intenção é representar interesses do Sul e Sudeste. Já existem outras alianças regionais, como o Consórcio Nordeste, que também não tem o objetivo antagonizar com outras regiões. Parabéns para o Twitter, tá? Parabéns pela postura em ficar desfazendo fake news num momento tão complexo, tão complicado, onde a gente vive com tantas fake news. É muito importante realmente a gente combater, acabar com as fake news, seja de que lado for, seja de direita, seja de esquerda, tá? A pena é que eles acham que só existe fake news da esquerda, né? Da direita, né? Fazer o quê? O Tomé Abdu ironizou e falou, ó, caiu na fake. Muito tem se falado sobre as recentes falas de Zema, que sugeriu a criação de uma aliança para fortalecer as relações entre o Sul e o Sudeste do Brasil. A questão é que muitos têm interpretado como uma fala separatista. Até mesmo o ministro da Justiça Flávio Dino deixou suas emoções passarem por cima da veracidade. A falta de apuração de políticos como este mostram o tipo de comprometimento que tem pelo seu próprio público. É lamentável um ministro disseminando fake news. É complicado, né? Esperamos que esse tipo de situação seja extirpada aqui do nosso Brasil, né? Seja retirada e que realmente essas fake news, coisa grotesca como essa, parem de se tornar uma narrativa dentro da política.
Mas aí eu vou trazer para vocês aqui, ó. Eu gosto muito desse podcast e eu recomendo. Inclusive eu já participei dele. Podcast Três Irmãos, dos gigantes Tchorró e Rodrigo. Olha só, pessoal. Esse aqui é um assessor direto do governo Zema. Fizeram uma pergunta para ele sobre essa narrativa que aconteceu, tá? E aí, olha só a resposta dele. Saiu uma notícia sobre frente sul-sudeste contra o nordeste, uma coisa que o Zema falou, parece, em BH. Queria saber se você sabe o que é e conseguir explicar o que eles estão falando. Aqui não tem pergunta que fica sem resposta, não. Então, vamos lá, pessoal. Olha só, narrativa, cara. Como a narrativa destrói um comentário bacana. O que é o COSUD? São os estados do sudeste, Minas, São Paulo, Rio, Espírito Santo, com estados do sul. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 7 estados, ok? E formaram um consórcio chamado COSUD. Bacana pra caramba. Na abertura do COSUD, o Romeu, no seu discurso, de uma forma muito bacana, falou, olha, o que a gente quer aqui? Essa região nossa, esses 7 estados, é onde a gente tem menos auxílios de governos para as populações. E nós temos os estados do norte e do nordeste, onde a gente tem mais auxílio. A gente queria diminuir isso, a gente queria fazer com que esses estados também tivessem menos auxílio desse tipo. Por quê? Porque você perde o auxílio quando você está bem empregado, quando você tem emprego, quando você tem renda. Então ele disse isso de uma forma natural, bacana, todo mundo aplaudiu, gostou. Um determinado segmento, que aí eu digo guerra cultural, distorceu. E pra que distorceu? Pra meter o pau nele. Com simples objetivo de meter o pau nele. Porque quando ele surge nessa, de congregar esses estados, as pessoas quiseram distorcer. Então, na verdade, não há guerra entre... Nós somos um só povo, viu, Pedrão? E fica aqui o abraço pro podcast Três Irmãos, pro grande Rodrigo Tchorró e o Robertinho Borracha, né? Caras gigantes, geniais. Vamos lá, continua a matéria. É o seguinte... A gente teve a CPMI do dia 8 de janeiro. Algumas narrativas foram, digamos, desfeitas por uma fala do Jorge Seife, que é senador da República. E eu achei super interessante a forma como ele expôs essa matéria. Dá uma olhada aqui. E por que o senhor é perseguido pelo Estado brasileiro? Porque na sua gestão foi o recordista em apreensão de drogas. Pauta que hoje a esquerda quer legalizar no Brasil. O senhor é odiado. Pessoal, e para não ficar na narrativa, é importante a gente colocar aqui os fatos, tá? Essa matéria aqui é do Poder 360, Justiça. Brasil teve recorde de apreensão de cocaína em 2021. A maioria das apreensões foram realizadas no Centro-Oeste. Pasta avalia material em 620 milhões em apreensões de drogas. 2021, governo ainda era o governo Bolsonaro. Então, tem muita coerência o que o Jorge Seife diz. Porque na sua gestão, o Brasil chegou aos seus menores índices de homicídio por violência desde que começou a ser medido os índices de violência. E aí, dando continuidade aqui, eu trago uma matéria da CNN para vocês. Brasil tem a menor taxa de homicídios em 10 anos, diz Anuário. Isso aconteceu em 2022, tá? 28 de junho de 2022, durante a gestão Bolsonaro e ainda com Anderson Torres na segurança pública. Mas sabe por que o senhor é inocente? Porque com um aparato estatal no teu encalço, revirando a tua vida de cabeça para baixo, te torturaram dentro de uma prisão para o senhor vomitar qualquer coisa. E o senhor não tinha que falar porque o senhor é um inocente. Porque se o senhor tivesse culpa no cartório, ou se o senhor tivesse errado, o senhor já estava de volta na cadeia. Porque ninguém, ministro Anderson Torres, escapa do aparato estatal, especialmente hoje do judiciário brasileiro, hipertrofiado. Vamos lá. Realmente, Anderson Torres foi preso, continuou preso por 180 dias, se eu não me engano, muitos dias, 4 meses, alguma coisa assim, não me recordo o número de dias ao certo. A acusação, omissão. G. Dias, filmado dentro do prédio, nada fazendo, não foi acusado de omissão. Não tem mais nenhum crime, mais nada. Tentaram uma narrativa de que o Bolsonaro
teria utilizado o Anderson Torres e o Silvinei Vasquez para dentro da Polícia Federal, que é uma pasta do Ministério da Justiça, para atrapalhar as eleições no segundo turno. Também, outra narrativa que vocês vão ouvir agora o que o Jorge Seife diz. Aqui dentro falo, interferência, Anderson Torres, Vasquez, interferência. O senhor não conseguiu, com toda a sua interferência na Polícia Federal, descobrir quem deu o passe de entrada para ele aqui dentro da Câmara dos Deputados. Porque se o senhor fosse tão influente assim, já saberíamos qual é a quadrilha que encobriu e tentou matar o presidente Bolsonaro porque ele ganharia as eleições. A minuta do golpe, o internauta Diogo Feijó de Abreu entrou em contato com o blog dizendo que a minuta do golpe foi encontrada na íntegra na internet. Uma reportagem de 31/1/2023 afirma que tal minuta poderia ser encontrada no site jurídico Conju. Só que, lógico, tiraram tudo do ar porque querem meter tua digital lá. O excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes afirmou: pela primeira vez desde a redemocratização do Brasil, mais pessoas votaram no segundo turno do que no primeiro. E aí, mais uma vez, a gente vem confirmar os dados. Olha só, essa matéria aqui é da Agência Brasil. O presidente do TSE, que é o próprio ministro Alexandre de Moraes, disse que a abstenção diminuiu no segundo turno, ou seja, durante o segundo turno teve menos gente que não foi votar, ou seja, mais gente votando. Então, confirma mais uma vez o argumento do Jorge Seife e joga por terra o argumento de que eles interferiram no segundo turno para que os eleitores de Lula no Nordeste não fossem votar. Então o senhor não interferiu foi coisa nenhuma. As falácias que o senhor viajou às pressas, após planejar o golpe, também cai por terra quando a investigação comprova que o senhor e sua família compraram as passagens 21/11/2022. Sabe por que o senhor fez isso? Porque quando a gente compra passagem mais cedo, a gente paga mais barato. Sobre as suspeitas de fuga, o qual o senhor foi acusado, quem define as férias do servidor é o órgão que cede o servidor. Quem define as férias do senhor, Anderson Torres, é a Polícia Federal. Então, mais uma falácia, mais uma mentirada que cai por terra. As narrativas sobre o Ministério da Justiça e a Polícia Rodoviária Federal, que agiram para impedir os eleitores de votarem, citam a entrevista, mais uma vez, do ministro Alexandre de Moraes. De forma inédita, disse o ministro, 75,86% compareceram e votaram. Esse foi o maior número de votos apurados na história republicana do Brasil. Deus te abençoe e guarde seu coração e que justiça sobre a sua vida seja feita, meu irmão querido. Pois é, eu gostei do pronunciamento aqui, da fala, e foi uma defesa impecável do Jorge Seife em relação a Anderson Torres. Outro ponto que chamou muita atenção foi que ao final da CPMI, o Anderson Torres teve uma conversa em separado com a Soraya Tronic, que, dizem os bastidores, o chamou para pedir desculpa e para falar que percebia que realmente ele foi preso injustamente. E a Soraya Tronic me chama muito a atenção, porque ela se perdeu. Ela se perdeu no meio do caminho. A gente não sabe ao certo o que aconteceu, mas ela, durante a oitiva do Coronel Naime, ela mesma falou: eu não sei por que o senhor está preso. E aqui do Anderson Torres também, ela teve uma postura séria ao conversar com ele posteriormente. E aí, uma matéria da Revista Oeste que eu trago para vocês aqui, ó. Anderson Torres disse: se eu tivesse recebido o alerta, não teria viajado. O delegado da Polícia Federal, Anderson Torres, disse que, se tivesse recebido alertas em relação ao risco de ataques nos prédios dos três poderes, não teria viajado para Orlando, nos Estados Unidos. E a grande questão é essa: por que esses alertas não chegaram até Anderson Torres? Uma pergunta que fica no ar é: se a própria Polícia Federal, que determina o período de férias do Anderson Torres, a Polícia Federal autorizou ele viajar e não mandou as mensagens, teria ele caído numa armadilha? Tudo é possível, e ainda mais se tratando de Brasil. Vamos lá, eu não quero deixar o vídeo extenso, mas teve uma fala do deputado Arthur Maia que eu achei muito interessante, tá?
Essa eu vou ouvir aqui com vocês, e o outro vídeo vai ficar para o próximo editorial, para não ficar muito extenso, onde eu vou falar da CPI do MST, tá, pessoal? Olha só o que aconteceu aqui. Durante a reunião de hoje da CPMI, anunciamos a soltura de mais de 90 presos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Representa um avanço nos trabalhos de investigação e tem muito a ser comemorado. Vamos continuar atuando para esclarecer os fatos e punir os verdadeiros culpados. Eu sinto que o presidente da CPMI já começa a entender a verdade, que os verdadeiros culpados precisam ser condenados, e ele comemora aqui a libertação de 90 pessoas. De que lado será que ele está? Deixa no seu comentário e ouça aqui o vídeo que ele fala aqui. Mas vamos lá, antes de colocar o vídeo, é só uma orientação, uma dica. Se você gostar do conteúdo do vídeo que ele falou aqui, seria legal, sei lá, parabenizar, conversar com o Arthur Maia, falar, olha, estamos gostando do seu trabalho, seja mesmo imparcial, independente, doa quem doer. Se a culpada é a direita, que responda. Se a culpada é a esquerda, que responda. Mas seja imparcial, como está sendo. E eu estou gostando do trabalho dele. Se você também gostar do vídeo e achar que ele merece, dá uma força para ele se manter assim, tá bom? Escuta aí. Só fazendo um registro, porque nós estamos aqui sendo televisados e as imagens chegam no Brasil inteiro. E eu recebi aqui no meu telefone aqui, pergunta se essa senhora, a dona Hilda, tinha sido presa. Então, só para registrar e esclarecer, ela não foi presa. E a notícia alvissareira que temos aqui para prestar, eu sei que muitas pessoas têm cobrado isso também, em relação às pessoas que estão ainda presas, de que da noite de ontem para cá, quase 100 pessoas já foram soltas. E a expectativa que se tem é que esse número amplie-se, que ainda hajam novas solturas de lá para cá. Isso é um ponto muito positivo. Eu sei que aqui existem pessoas que têm trabalhado nessa direção. Sei também que a Justiça, na medida que vai concluindo os seus inquéritos e conclui as investigações, tem segurança para tomar as decisões necessárias, mas eu quero aqui dizer que é um avanço nessa situação e que certamente todos temos a comemorar com estas especialmente solturas. O senhor, presidente dessa comissão, pelo equilíbrio, pela imparcialidade e por o trabalho de todos nós aqui, que está fazendo com que a investigação aprofunde. Vocês viram a palavra do Girão, parabenizando, e o Girão, para mim, é um senador ímpar, tá? É do mais alto quilate. Enquanto eu colocava o vídeo, eu fui lendo aqui os comentários. O da Marilene me chamou a atenção, e é esse tipo de comentário que eu gosto. Nós, brasileiros, estamos acompanhando sua postura diante dos trabalhos da CPMI. Sempre educado e imparcial. Deus se agrada disso. Diferente da relatora Elisiane Gama. Misericórdia, que postura é esta? Então, eu concordo em número, gênero e grau que a imparcialidade são papéis relevantes tanto do presidente da CPMI e deveria ser também da relatora do caso, né? Afinal, quer se descobrir a verdade ou quer proteger aliados. O intuito da CPMI está bem definido dentro da Constituição. É encontrar a verdade. É uma comissão de inquérito. Tá certo? Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo editorial. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem, mandem para mais pessoas.